esposa faz aquela pergunta básica: o que você está pensando? Fala comigo. A gente nunca conversa. E do outro lado, o máximo que ela consegue é a resposta: depois a gente conversa. O que fazer quando se está num relacionamento com um homem que não fala, não diz o que sente? E que quanto mais você insiste, mais ele se irrita e se fecha. A Vânia, que está aqui conosco, como muitos de nós, passou por isso e hoje vai nos contar como conseguiu entender e melhorar o jeito fechado do Wagner. Pois é, mas antes de conversarmos, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história deles. Acompanhe. A gente se conheceu no ônibus. Eu peguei o ônibus que ela estava e a poltrona que tinha era justamente do lado dela. Nós começamos a sempre se encontrar, conversar. Depois de um tempo que a gente estava conversando, aí surgiu o sentimento e eu pedi ela em namoro. Ele era muito romântico, muito atencioso. A gente namorava no sábado só. A gente tinha aquele dia na semana para se ver. Então os problemas ficavam de lado, não tinha problema, não tinha situação. A gente sabia que era o único dia que tinha na semana, então aproveitava muito bem aquele dia, desfrutava muito bem daquele dia. Então era perfeito. A gente nunca teve nenhum desentendimento no namoro. Eu nunca ia para o namoro de cabeça quente, com problema. Nunca aconteceu nenhuma situação no dia, até porque a gente esperava aquele dia, aguardava aquele dia. Ele era reservado, mas não era tímido. E no casamento a gente convive o dia a dia e a gente tem que lidar com problemas, com situações, né? Um dia a pessoa não está bem, o outro não está, então há essa mudança. O começo do casamento surgiu muitos problemas. A principal dificuldade que eu tive foi em relação à comunicação. Que eu era aquela pessoa assim que queria resolver tudo na hora. Bastava me ver de cara fechada, já sabia que tinha acontecido alguma coisa, ela queria saber e ficava insistindo, insistia demais. Eu não conseguia deixar para depois. Numa certa ocasião ele chegou muito chateado, a gente se encontrou no trabalho dele e ele estava muito chateado. Eu percebi que alguma coisa tinha acontecido e a gente ia de ônibus para casa nesse dia. Eu tinha começado a trabalhar às 6 da manhã, tinha passado o dia todo trabalhando. Ia pegar um ônibus, chegar em casa, andar mais meia hora. E dentro do ônibus, o ônibus cheio, ela querendo discutir a relação. Tava todo mundo olhando. Eu só dizia: fica quieto, agora não. Agora não. E quando chegamos em casa, piorou, porque aí que ele ficou mais sério ainda e ficou naqueles dias, uns 3 dias a gente ficou sem conversar por causa desse incidente. Eu, naquele momento, levei tudo pro lado pessoal, né? Você começa a agir no sentimento, mas por que aconteceu isso? Por que ele está me tratando assim? Era aquela luta. Eu queria que ele fosse igual a mim e ele queria que eu fosse calada, que eu fosse igual a ele. Então, enquanto a gente ficou nessa luta, nesse impasse, havia muitos desentendimentos. Então, Wagner e Vânia, bem-vindos ao programa. Um Obrigada. prazer tê-los aqui. Essa história que a gente acabou de assistir, quer dizer que antes do namoro vocês não perceberam, aliás, especialmente você, Vânia, não percebeu muito esse jeito calado do Wagner. Não. Então ele guardava tudo para aquele dia. Ah, é. Trazia ursinho, escrevia cartas. Tão típico do homem. O problema não era assim, a conversa em si, o problema era quando vinham os problemas. Aham. Aí que a gente não passava, aí eu queria me fechar. Exato, porque no namoro normalmente não tem problema. problemas, né? Especialmente se você só se vê uma vez na semana. Tinha que aproveitar. Aproveita aquele momento, né? Então aí fica uma dica para quem está namorando, para prestar bastante atenção, né? Porque às vezes a pessoa está baseando o futuro dela só naqueles bons momentos que ela vive durante o namoro. É. Então, Vânia, eu sei bem o que você passou, porque a gente também teve esses problemas, né, em casa. E não é só quando tem problema, não. Normalmente, um homem, esse tipo de marido, não gosta muito de conversar. É. Não é? Eu ficava em casa, né? Ele chegava chegava à noite e eu queria saber o dia dele e ele não aconteceu nada. E assim ia, morria o assunto Como ali. assim? E uma coisa totalmente inconcebível para a mulher. Como não aconteceu nada o dia todo, né? Você ficou longe o dia todo de mim, não aconteceu nada. Nada, eu queria puxar um assunto, uma conversa, mas ele não queria dar seguimento àquela conversa.
que se passava naquele momento que vinha aquela pergunta? Como é que foi o seu dia? A primeira pergunta é tranquila, mas a insistência da pergunta, aí vinha muita raiva. Porque no primeiro mês de casamento a gente já mudou de trabalho, mudou de cidade, tava uma adaptação, quer dizer, foi muita pressão, muita coisa. E aí também eu conheci esse lado que não tinha conhecido. Da insistência, da cobrança, tem que ser agora. Quer dizer que ela também tinha um lado oculto. Também. Quer dizer, eu lembro que quando a Cristiane me perguntava, também mesma coisa, mesma história. Chegava em casa à tarde, como é que foi o seu dia? Foi bom. Para mim eu tinha respondido a pergunta, mas é claro, a gente não entendia naquela época que a ausência da mulher na vida, no dia a dia do homem, faz ela se sentir excluída. Ela pensa assim, poxa, ele não vai falar nada sobre o dia dele, com quem que ele esteve, com quem que ele falou. Quer dizer, ela sente-se excluída, já não esteve conosco o dia todo, e se a gente não fala do que aconteceu, ela sente como um peixe fora d'água. Então isso começa a mexer com ela começa a pensar um monte de coisas, e na nossa cabeça é muito simples a resposta, mas na cabeça delas não é tão simples assim. Né? Ele era fechado também com outras pessoas ou era só com você, Vânia? Com os amigos dele ele conversava mais, eu achava. Que piora a situação, né? Aí que está a questão. Você vê que um problema tão simples, né, de diferença de personalidade, porque isso não é basicamente uma diferença de personalidade, mas por causa desse probleminha, outros problemões começam a surgir quando o casal não sabe lidar com essas diferenças. Como, por exemplo, você começava a pensar que ele não se importava com você. Que ele não confiava em mim. Por que ele não pode contar um problema para mim? Então, ele não confiava em mim. Eu era uma pessoa, então, imatura. E aí vai indo. Foi isso que aconteceu, então, no ônibus? Foi. De tanto que você estava... A gente estava conversando agora, foram 2 episódios. Um foi mais forte que o outro. O outro, a gente ia pegar o ônibus, aqueles ônibus aqui, gente na porta pendurada. Eu falei, não, vamos entrar agora. Eu falei, não, agora não. Deixa o outro. Não, vai agora. Não, agora não. O ônibus passou, começou a chover. Aí eu comecei a ficar encharcado, molhado, com frio. E ela, tá vendo? Aquele dia eu explodi. Aquele dia ela ficou com medo. Aquele dia eu fiquei tão nervoso. A chuva caindo sem parar, ela cobrando, que eu olhei e falei assim, cala a boca! Pra ajudar a chuva, né? Ela nunca tinha visto aquilo. Deu 5 minutos, chamado 5 minutos. Eu fiquei com muito medo dele naquele dia. Quer dizer, não justifica, né? Mas você era uma pessoa, assim como eu, né? A gente normalmente não sabe lidar com a raiva, com situações que apertam os nossos botões, né? Como a mulher fica perguntando o que aconteceu no seu dia, isso vai subindo, né? Um nervoso para quem não gosta desse tipo de coisa, ou esse episódio do ônibus, né? Da chuva. Mas quando a gente não sabe lidar com a raiva, a gente acaba explodindo na outra pessoa. Ou explode ou implode, fica calado, não quer falar mais nada. E aí então a outra pessoa fica isolada, pensando, poxa, o que eu fiz? Né? Se culpando do que aconteceu. E é horrível essa sensação, porque quando a gente fica na emoção, que a gente fica com pena de si mesmo, a gente se fecha. E aquela sensação, você vai ficando com raiva também, e você vai pensando por que ele age assim, e é uma coisa que você não consegue sair do lugar, não tem uma explicação para aquilo, porque foi uma coisa tão pequena. Aí vocês... Pois não, Wagner. Tem um agravante que também a gente estava conversando, a gente até tinha esquecido, que ela também se baseava muito na mãe e no pai. A mãe dela também falava muito, mas o pai sempre calado, compreendia, muito bonzinho. Então ela esperava essa reação de mim. E a minha mãe já era o contrário. Minha mãe e meu pai, eu nunca vi eles brigarem, discutir, então muito tranquilos os dois. E você aí eu esperava comecei isso a dela. ver. Que ela ficasse quietinha também. Vocês estão casados agora há quanto tempo? 23. 23 anos. Algum momento vocês tiveram que aprender a fazer isso funcionar, né? Foi. Depois de muito tempo. Quanto tempo demorou, mais ou menos? Eu calculo uns 5, 7 anos que a gente começou a se entender melhor, né, Wagner? Assim, a gente tinha momentos bons, mas sempre caía naquele problema, de novo. Eu cobrava que ele não me dava atenção, ou que ele não dividia as coisas comigo, e ali a gente tinha um desentendimento de vez em quando. Você vê, 5, 7 anos, tanto tempo, um insistindo
em mudar o outro. Né? Porque eu acho, deixa eu me arriscar aqui em adivinhar, que vocês não mudaram ainda. Você ainda é mais calado, ela ainda é mais falante. Exatamente. 23 anos passaram, não mudaram. Então, quer dizer, não adianta ficar tentando mudar a outra pessoa. Eles tentaram mudar um ao outro por 7 anos. Cristiane e eu tentamos mudar um ao outro por 12 anos. Tem gente há 50 anos tentando mudar o outro. Não funciona como estratégia. Você que está em casa, você que está vivendo um relacionamento e você fica batendo de frente com seu marido, com a sua esposa. Por que você é assim? Por que você não é mais assim? Aí você compara, você diz como que a outra pessoa tem que ser. Pare com isso, isso é loucura. Vocês estão cavando a própria sepultura do casamento de vocês. Não, eu acho que o pior é que a gente acaba sendo chata, né? Ele não vai, ele não fala, ele não conversa, e a gente que é chata, né? Porque a gente acaba querendo que ele converse e a gente fica lá pedindo, implorando, chorando, reclamando, né? Comparando. Então você acaba se tornando uma pessoa desagradável. Isso que eu acho que é o pior de tudo, Renato, porque se o erro ficasse só no marido que não fala... Ele também é chato por não falar, mas pelo menos é uma chatice quieta, né? Não faz barulho. Vocês vão falar, por favor, como que vocês conseguiram dar volta nisso daí? Quando caiu a ficha para vocês que não valia a pena ficar tentando mudar um ao outro? Bom, depois que a gente ficou todo esse tempo tendo esses mesmos, caía no mesmo erro sempre. O tempo que ele tinha para mim, eu ficava cobrando, não, porque você não ficou comigo, mas era aquele momento que ele tinha. Então eu perdia todo o meu tempo brigando com ele porque ele não tinha tempo para mim. Perdia tempo. Então chegou um momento... Interessante o que você falou. Não sei se você percebeu em casa. Ela reclamava com ele que ele não dava tempo para ela. Quer dizer, ela tirava o tempo que ele estava com ela para reclamar que ele não dava tempo para ela. Perdia tempo. A gente perdia o tempo que tinha. Pouco tempo que a gente tinha. Então, eu comecei a mudar. Em vez de ser... Porque eu sempre saía como chata, realmente. Porque depois ele provava que eu estava sempre errada, geralmente. Nas nossas conversas depois, ele tentava me provar que eu estava errada. Então, eu comecei a falar... Então, sempre eu saía perdendo. Então eu falei que eu vou mudar essa estratégia, eu não vou mais ficar cobrando e nem insistindo. Então se ele não quer falar, eu vou ficar quieta. Eu vou deixar para depois, eu vou resolver outras coisas, ficar em cima dele, eu vou resolver minhas coisas. E comecei a mudar nesse sentido. Então depois que eu comecei a ter essa reação, eu via que ele vinha conversar comigo. Ele vinha me procurar, ele mudava o tom de voz. Então eu vi que daquele jeito seria melhor. Como que você teve que mudar a sua, ou pelo menos compensar a sua maneira de ser para poder fazer o casamento funcionar? O que eu queria? Eu queria só, eu estava com a cabeça quente, eu queria acalmar, eu queria conversar com a cabeça quente que ia dar discussão, no fim acabava dando. Então quando ela parou de cobrar, então acalmava, esfriava a cabeça, ficava tranquilo, aí dava para conversar, aí dava para comunicar. Então partiu mais dela, aí a gente resolveu tudo. Então, mas aí você começou a compartilhar com ela o seu dia, falar dos problemas, ou isso não mudou? Não mudou 100%. Mas hoje a gente conversa muito mais coisas do dia a dia, do trabalho. Tranquilo. Porque quando chega tranquilo é outra coisa, né? Cabeça no lugar é outra coisa. Quer dizer, ela aprendeu a te dar o tempo para você abaixar aquele temperamento no momento de raiva. É isso? É isso que você percebeu? É isso. Eu não sabia ouvir. Eu só queria falar. Então eu comecei a dar esse tempo, esse espaço para ele falar. Porque ao mesmo tempo que eu cobrava que ele não falava comigo, quando ele ia falar, eu ficava interrompendo o tempo todo também. Então eu falava demais. Então quando eu comecei, eu tenho que ouvir mais. E ouvir exige da gente um certo esforço, né? Porque não é só ouvir para esperar falar para você falar, mas ouvindo, tentando entender o que a pessoa está falando. Então, quando eu comecei a me esforçar para entender o que ele estava falando, as coisas começaram a mudar, porque ele sempre me falava assim, eu já te falei isso. Eu falava assim, não, você não falou. Então, mas por quê? Eu não ouvia. Então, eu estava nesse descontrole aí. Que soma, na verdade, é uma técnica de comunicação. Se você quer que alguém fale, você não pode ficar pressionando a pessoa. Você tem que deixar o silêncio. Porque aí a pessoa, ela se sente livre primeiro e às vezes até
é pressionada pelo silêncio a falar. Então, como você falou, você queria que ele falasse, mas você não deixava ele falar não deixava. ao mesmo tempo, né? Interrompia o tempo todo. Então hoje a gente conversa e às vezes ele quer conversar e eu falo, não, depois a gente conversa. Agora mudou a coisa. Quer dizer, então você vê aí que as pessoas não mudam a personalidade, é muito difícil a personalidade de uma pessoa mudar, mas elas podem aprender, elas podem se conhecer e também compensar por essas diferenças, né? Então, se um está aqui e o outro está aqui, os dois podem se encontrar no meio do caminho. E vale a pena, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu sou assim, e ele tem que aprender a viver, mas você também tem que aprender a viver com ele, né? E quando você fica presa a um jeito, por exemplo, vamos dizer que a Vânia tivesse insistido que ele que tinha que mudar, será que vocês estariam juntos hoje? Não, porque né? teria desgastado aquilo. Exatamente. Uma coisa muito importante, você em casa, preste atenção. Amar inclui aceitar a outra pessoa. Você aceita as peculiaridades, as qualidades e características da outra pessoa. Você aceita. É claro que você não vai aceitar coisas que ferem, mas questão de personalidade, de maneira de ser, você, quando ama, você aceita, você entende, você aprende a viver com a pessoa daquela forma. E é isso que aconteceu com vocês. A gente também teve que aprender essa lição da maneira difícil, mas acabamos aprendendo. E quando muda, fica tudo diferente, porque ainda acontecem situações hoje. Mas por esse entrosamento hoje, a gente acaba brincando ao invés de brigar, né? Quer dizer, muda tudo. Muito obrigado.